Falamos também de turismo agora, porque o verão, o carnaval devem aquecer de forma significativa o setor de hospedagem em São Paulo. A expectativa é de faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Dados são da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. E contato agora com o diretor de federação, Bruno Omori, comigo, que chega por aqui. Bruno, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Mercado, então, aquecido de hospedagens, de turismo. Como é que vocês estão preparando então, para receber esses turistas, sejam eles brasileiros ou até estrangeiros? Boa noite, Lani. Boa noite a todos que estão acompanhando a Band News TV. Hoje o mercado é um mercado, principalmente o turismo de lazer, é o período mais agitado, né? Nós estamos falando do litoral, por exemplo, de Ilha Comprida, Ilhabela, para o litoral sul ao norte do estado de São Paulo, que deve chegar a taxa de ocupação mantendo durante o mês algo acima de 80% a 95% de taxa de ocupação. No interior de lazer, que tem aí cidades como Atibaia, como Lindóia, como Campos do Jordão ou Olímpia, que concentram um fluxo grande de pessoas que estão de férias e que vão participar até o carnaval de várias atividades, procurando turismo de lazer, aventura, sustentabilidade, estar junto com a família e vivendo novas experiências. Então é um período que a hotelaria, principalmente de lazer, ela contrata uma mão de obra extra para poder atender toda essa demanda e tem todos os atrativos diferenciados que os destinos hoje propiciam. O estado de São Paulo, das 20 melhores rodovias do país, 18 estão aqui e tem todos os tipos de empreendimentos hoteleiros, desde o super econômico ao super luxuoso. Ô Bruno, com relação à nova regra do check-in, que já entrou em vigor, né, no final do ano de 2025, como foi a adaptação? Como vocês olharam também para esse apelo, principalmente vindo dos hóspedes, mas que foi ali colocado pelo setor de turismo dessa maneira de chancelar a ideia e o prolongamento do tempo? Esse sempre foi um ponto que é discutido internacionalmente. Então, da mesma forma que funciona aqui no Brasil, funciona na França, funciona no Japão, nos Estados Unidos, porque o turismo é global, né? Então, ele precisa ter, sim, a hospedagem, que ele tem um período de 12, determinado pelo empreendimento, porque não adianta ser um local que começa mais tarde, começar a diária mais cedo e assim vice-versa, e precisa ter pelo menos 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas, para poder arrumar o quarto. Imagina se fosse a diária começar meio-dia e terminar meio-dia, como é que se a pessoa sai ao meio-dia, a outra é meio-dia, sem limpar o quarto, sem trocar roupa de cama, sem higienizar as coisas? Então, essa normativa, ou seja, essa nova lei que entrou, ela vem para justamente equalizar a necessidade do cliente com a necessidade e a demanda que eu tenho de obrigação de entregar o apartamento limpo, higienizado e pronto para a saída de um hóspede e chegada do outro. Então, o Brasil ele vai se adequando cada vez mais às normas e às regras internacionais que o mundo inteiro já tem e regulamenta, tanto em relação à parte de distribuição, ou seja, a parte de vendas, como a parte também de operacionalização e de divulgação de serviços também. Bruno, o que falar para o empresário do setor, seja dos hotéis, pousadas, bares, restaurantes, do qual você dirige aí a associação? Queria te ouvir, o que é que torna São Paulo tão especial e qual o suporte ou qual, enfim, a orientação que esse empresário tem para se manter ativo nesse setor que é tão importante, que é tão forte também em termos econômicos? Só no estado de São Paulo nós temos 195 mil apartamentos ou unidades habitacionais de hotel, então nós estamos falando algo entre quase 20 mil empreendimentos entre hotel, resort, pousadas. E dentro de restaurantes nós falamos de um universo de mais de 1,5 milhão de restaurantes e bares que temos aqui no estado de São Paulo. Então nós temos a melhor e maior oferta do Brasil. Depois nós temos as melhores rodovias, nós temos todos os tipos de turismo, desde o mais econômico ao super luxuoso, com empreendimentos aí que podem atender e criar experiências diferenciadas. No estado de São Paulo a gente tem um litoral maravilhoso, um interior com a parte histórica, a parte de gastronomia diferenciada, a questão de compras, a questão do turismo de aventura, do turismo sustentável. Então, o estado de São Paulo está sempre muito bem preparado. Além disso, nós temos as instâncias turísticas e os municípios de interesse turístico, com normas e regras da Lei 1261 de 2015 do Estado de São Paulo, que provém, inclusive, recursos
recursos para que eles possam aperfeiçoar os seus destinos. E um hotel, uma pousada, um restaurante, um bar, ele tem que estar em constante evolução, sempre pensando que anteriormente a pessoa ia só para descansar, hoje ela quer viver experiências. Então, pega essa geração milênio e a geração alfa, muitas vezes eles, em vez de ter um ativo, por exemplo, um carro, ele quer fazer viagens, quer viver experiência. E mesmo a geração dos baby boomers, eles não querem mais ficar deitados descansando, eles querem chegar e fazer um rafting, quer fazer um turismo, quer fazer compras. Então, o turismo mudou e você tem que acompanhar com a tecnologia, com a diferenciação de serviços, com qualidade e vivendo e trazendo experiências, com parcerias. Se você é um hotel, tem que ter parceria com o restaurante, tem que ter parceria com o museu, com os shows que vão acontecer, saber o calendário que vai ter dentro das cidades, porque cada vez mais o Brasil ele passa a ser não só competitivo dentro do próprio Brasil, mas em relação a todos os destinos do mundo. Nós estamos falando de Singapura, nós estamos falando de Paris, nós estamos falando de Nova York. Então, nós temos que estar muito bem preparados para atender todos os tipos de hóspedes. E se você se preparar, tiver uma boa equipe, e se você trabalhar todas essas questões para criar uma ótima experiência para o turista, você vai ter sempre uma ótima demanda no seu hotel, no restaurante. Esse mapeamento que você faz do perfil, né, desse turista, independente aí do gênero, da geração, mas principalmente levando em consideração isso para você customizar, personalizar esse atendimento. Por falar em atendimento, empregabilidade também no setor, conta pra gente como é que tá do recrutamento e seleção até a permanência, porque a gente fala do setor de serviços principalmente, que é também muito representativo quando a gente fala das contratações, sejam elas temporárias ou de carteira assinada, enfim. Conta pra gente sobre como a gente observa esse setor andando de mãos dadas com o turismo. Então, Leni, nós temos hoje uma grande parte importante, quando nós falamos de atendimento da hotelaria, do restaurante, são pessoas. Pessoas atendendo pessoas. Então, primeiro tem que ter essa questão da cordialidade, da hospitalidade, e nós temos hoje, eu diria que nós estamos vivendo, não só nesse setor de turismo, mas em todos os outros, um gargalo, principalmente da mão de obra operacional. Então, nós precisamos cada vez mais promover cursos e técnicos, integração de pessoas que querem trabalhar e entrar dentro desse novo mercado, está integrado do nosso sindicato patronal com os sindicatos dos trabalhadores, criando tecidos coletivos que possam fortalecer a categoria, incentivando os trabalhadores, criando planos de carreira para o crescimento dentro do mercado. Então, a pessoa muitas vezes começa com uma arrumadeira dentro do hotel, e depois ela pode virar uma supervisora de andares, para depois ser uma auxiliar de governança, fazer um curso superior, virar uma governanta para se tornar até uma gerente geral e até um gerente de rede. Então, dentro da hotelaria, dentro do turismo, existe uma grande possibilidade de crescimento para quem deseja entrar nesse mercado. É um mercado que, sim, depende de atender de pessoas, não precisa uma série de coisas, mas ela cria uma grande oportunidade. Estamos falando de hoje de 1,5 bilhões de pessoas que viajaram pelo mundo, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, que vai chegar até 2030 próximo a 2 bilhões de pessoas viajando pelo mundo. E o mercado interno brasileiro já tem 60 milhões de consumidores que viajam, pode chegar a 120 milhões, e o mercado externo nós recebemos 9 milhões de turistas estrangeiros, por que não chegar ao que é o México hoje, 45 milhões de turistas estrangeiros. Então, é um mercado que sempre vai precisar de pessoas trabalhando e pessoas que se especializam com língua, com dados, com atendimento, se preocupando com o próximo e com a hospitalidade integrada. Bruno Mori, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido frente à federação. Ótima noite para você e até a próxima. Muito obrigado, parabéns aí pela qualidade do Band News TV. Prazer em falar contigo, Leni, e todos os nossos espectadores. Obrigada, Bruno, até mais. Bom,